Mas eu queria aproveitar a presença aqui, é muita notícia bomba para o mesmo dia, mas eu queria aproveitar a presença do Leonel aqui para a gente falar do caso Marielle. O Leonel, ele é policial civil, e o caso Marielle envolve diretamente a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a chefia da Polícia Civil. Eu estava lendo o relatório hoje pela manhã, eu separei até um trecho aqui, vou tirar só essa manchete aqui. Coloca na tela, por favor, o trecho que eu separei. E eu quero pedir opinião para o Leonel. Bota na tela. Não, e detalhe, né? Eu sou policial e a minha lotação era na delegacia de homicídios, né? Na divisão de homicídios. Já vou passar, vou ser rápido. Só queria mostrar esse trecho, não vou ler tudo, não. Só esse trecho aqui, eu só resumindo. Ó, a investigação dos homicídios de Marielle foi talhada para ser natimorta. Ou seja, já havia um preparativo para já abafar a investigação antes dela acontecer. Tanto que o Rivaldo Barbosa, pode tirar. O Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil, antes de ser chefe da Polícia Civil, ele era o chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, ele deu aval para o assassinato de Marielle, né? Deu aval no sentido assim, pode matar que eu abafo. O que você acha disso, Leonel? O que me chama a atenção são alguns fatores. Por exemplo, a questão do Braga Neto, né? E isso é algo que a gente tem que começar a puxar esse fio. Porque, digamos, a sincronicidade do crime, com a escolha do chefe de polícia pelo Braga Neto, tendo sido alertado, inclusive, pela Polícia Federal na época que o Rivaldo, né, que seria o chefe indicado, ele tinha participações e vinculações com a milícia. Isso é extremamente grave, esse fio. E aí, tudo indica que antes de ser escolhido o chefe de polícia, já existia o diálogo sobre o assassinato da Marielle. Então, ele teria sido indicado justamente numa lógica de, eu vou estar lá para vocês executarem esse crime. Me parece que existe essa grande possibilidade de ele ter sido plantado lá para esse propósito. E aí, tanto é que no dia seguinte ocorre o crime, né? Logo, 24 horas depois, o crime é executado. E aí vem toda essa história, né, do Giniton, que é o delegado que daí foi colocado por ele, indicado por ele para acompanhar o caso, que inclusive depois faz um livro sobre o homicídio da Marielle Franco e do Anderson Gomes, dando uma ideia de que como nós podemos investigar um crime desse tipo, as dificuldades de um crime desse tipo, né? Então, parece que criando um álibi, né? Tudo parece que cria um álibi, né? O fato do chefe de polícia, o Rivaldo, ter recebido a família um dia depois para demonstrar celeridade na investigação. Então, parece que tudo é uma criação de um álibi para retirar deles o foco que eles poderiam estar acobertando esse homicídio. E aí se vê a informação de que a divisão de homicídios do Rio de Janeiro recebeu uma mesada de quase R$400 mil por mês por parte da milícia, né? O que é outra situação gravíssima envolvendo o Rio de Janeiro. Então, assim, tem vários pontos, né? Vários fios aí que devem ser observados, mas esse do Braga Neto, principalmente para o Braga Neto ter sido uma figura central no governo Bolsonaro e depois candidato a vice do Bolsonaro, e agora, claro, provavelmente vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, porque ele é uma das lideranças mais relevantes dessa tentativa de golpe de Estado. Então, para mim, também não tem escapatória para o Braga Neto. Nesse sentido, teria que ver a participação dele e também qual é a vinculação do Braga Neto com o Rivaldo. Então, são pontos aí gravíssimos e que mancham a imagem da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mancham a imagem da polícia de forma ampla, né? Embora a própria polícia tenha trazido isso à tona, né? No caso, a Polícia Federal, mas, enfim, foi a polícia também que trouxe essas informações para a população. Mas fica essa reflexão, né? Do quanto no Rio de Janeiro a promiscuidade do crime organizado com a polícia e com a política é brutal, é algo endêmico, né? Essa situação do Rio de Janeiro ter 6 governadores que foram ou presos ou afastados e tal nos últimos anos aí é sintomático, né, daquele país. E o silêncio do Cláudio Castro também é muito sintomático
frente a tudo que está acontecendo e essa promiscuidade das milícias com a política, né? E, enfim, o Bolsonaro, muitas pessoas se centram nessa lógica de que, por um lado, não, foi Bolsonaro que mandou matar, que eu já acho um negacionismo jurídico, tá? Eu acho que lembra muito o caso do Celso Daniel com o polo invertido. Vou fazer uma crítica aqui ao nosso campo. Parece muito aquela coisa de que eu tenho uma história e eu quero que essa história se comprove dessa maneira. E o Celso Daniel foi morto por outros motivos, mas tem ainda gente que até hoje diz que quem mandou matar o Celso Daniel foi o PT, etc. Por outro lado, em relação ao Bolsonaro, tem muita gente dizendo que foi a família Bolsonaro que mandou matar Marielle. Olha, honestamente, para mim é indiferente isso. Porque o simples fato, né? Eu não sei porque que entrou esse fundo aqui de tela, mas enfim, o simples fato das vinculações... Peraí, já prenderam Bolsonaro? Já aprenderam? Olha lá, vai ver que por isso que já está vindo a comemoração aqui. Mas o simples fato, né, para encerrando, o simples fato do Bolsonaro ter vinculações com esses criminosos, e todos os criminosos envolvidos no homicídio da Marielle são da relação íntima do Bolsonaro. Seja o Rony Lessa, que era vizinho e supostamente foi sogro do filho do Bolsonaro, seja, né, e inclusive foi buscado pelo Elcio Queiroz, que vai no condomínio e daí dá aquela, né? Quem é que autorizou? Foi o Bolsonaro, o seu Jair e tal, a história do porteiro. Mas o Elcio Queiroz tinha vinculação com o Bolsonaro e esses eram membros de um grupo criminoso, o Escritório do Crime, que um dos líderes era o Fabrício Queiroz e o Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, trocando tiros com o BOP da Bahia, mas que foi homenageado pelo Bolsonaro, e familiares deles trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí depois tu pega os irmãos Brazão, né? O Chiquinho Brazão no caminhão de som com o Flávio Bolsonaro, Domingos Brazão, presidente do TCE, com o voto do Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, todos os personagens envolvidos no homicídio da Marielle, todos eles têm uma relação com a família Bolsonaro íntima, uma relação de apoio político, uma relação de controle de território. Então, quer dizer, a gente pensar, né, que tínhamos um presidente da República que transitava com liberdade junto ao crime organizado, às milícias, né, que, no meu entendimento, é o antagonismo à polícia, né, é a parte pior, né, é quando o policial ele vira a chave e ele se transforma no pior criminoso que existe, que é o policial corrupto, no meu entendimento. É o pior, porque, enfim, ele deveria estar combatendo, além de não combater, ele se transforma naquilo que ele deveria combater, sendo pago com dinheiro público, de certa forma. Então, é essa cadeia de relações que o Bolsonaro tem, transita e domina. Tanto é que nos territórios da milícia, Bolsonaro ganhou em 90% dos territórios dominados pela milícia, que no Rio de Janeiro chegam a abranger uma população de mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, tudo isso, para mim, já é o suficiente para demonstrar que Bolsonaro, sim, tem vinculações com esses criminosos, é o grupo político do Bolsonaro, é o grupo que faz a proteção do Bolsonaro, e isso é extremamente preocupante. Um membro da política, que foi presidente da República, ter como sua base esse tipo de indivíduo, esse tipo de organização criminosa, isso é gravíssimo. E, claro, com certeza, isso foi um dos fatores que travou as investigações ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, que nada andou em relação ao caso da Marielle Franco. Eu tenho certeza que essa cúpula, esse grupo, atuou de forma livre dentro do governo Bolsonaro, atrapalhando as investigações e não permitindo que avançasse tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal.